Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é sobre a infração 616550, a preferência do pedestre na via transversal. Parece bem específico, não é mesmo? E olha, é mesmo. Mas pode acreditar, entender essa regra direitinho é fundamental para a segurança de todo mundo no trânsito. Para a gente destrinchar essa norma, nosso roteiro hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai ver o que a lei diz, o tal do enquadramento. Depois, qual é a penalidade, o que acontece se não cumprir. Em seguida, os momentos exatos em que a infração acontece e, o que é muito importante, quando ela não se aplica. E para fechar, vamos falar um pouquinho da responsabilidade do pedestre. Então, vamos lá. Ok, vamos começar do começo, pela base de tudo. Afinal, o que é esse tal de enquadramento 61650? A definição, lendo assim, parece um pouco formal, mas a ideia é simples. Pensa assim, a infração rola quando o motorista está fazendo uma conversão, sabe? Virando para entrar em outra rua, e aí não dá preferência para um pedestre ou para um ciclista que já está atravessando essa rua onde o carro vai entrar. É esse o cenário. E isso não é só uma dica de boa convivência, tá? É lei. Está lá no artigo 214, inciso 5º, do nosso Código de Trânsito. É uma regra que reforça um princípio super importante, o de proteger quem é mais vulnerável na via. Certo. E se a regra for quebrada? Bom, aí a gente fala das consequências, que são bem diretas e bem sérias. Agora, vamos dar uma olhada com calma nessa tabela. A infração é considerada grave. Isso já acende um alerta. E o que vem com isso? Multa no bolso e, atenção, 5 pontos na carteira do condutor. Definitivamente não é uma coisa para a gente ignorar. E aqui vem um detalhe que pega muita gente de surpresa, viu? O agente de trânsito não precisa parar o veículo para aplicar multa. Ele pode constatar a infração à distância, ou seja, aquela notificação pode chegar uns dias depois, em casa. Fica o aviso. Então, a penalidade está bem clara. Mas em que momento, no detalhe, essa infração se configura? Porque é aqui que o entendimento fica mais fino. O ponto-chave, a palavra de ouro aqui é já iniciou. A preferência tem que ser dada para quem já começou a travessia. Não é sobre o pedestre que está ali parado na calçada, só pensando se vai ou não. É sobre aquele que já botou o pé na rua, que já está no movimento de cruzar a via. O próprio Manual de Fiscalização de Trânsito traz exemplos bem diretos para não ter erro. Resumindo, se um carro está virando a esquina e um pedestre ou um ciclista já começou a cruzar a rua para onde esse carro está indo, o motorista tem que parar e esperar. Simples assim. É a proteção do mais vulnerável em ação. Agora a gente chega na parte que, eu sei, pode gerar mais confusão, mas é super importante para a gente entender a lógica do Código de Trânsito. Porque, veja bem, nem toda situação de falta de preferência ao pedestre vai ser essa infração 61650. Vamos ver as diferenças. A primeira distinção é um clássico. Se o motorista está seguindo reto e não para na faixa de pedestres, a infração é outra. É a do Código 612-20. A nossa regra de hoje, a 616-50, é específica para aquele momento da conversão, do ato de virar e encontrar um pedestre na rua transversal. Outro caso bem diferente, se o motorista avança o sinal vermelho, aí a infração principal é a de furar o sinal, que é gravíssima. Uma coisa não se mistura com a outra. A infração de avançar o sinal é a que vai prevalecer. E essa aqui é uma sutileza que eu acho fantástica no código. Existe uma infração específica para quem não dá preferência ao pedestre que está concluindo a travessia, mesmo que o sinal já tenha aberto para os carros. A nossa regra de hoje foca no pedestre que está iniciando a travessia. Percebe como a lei tenta cobrir cada detalhe? Mas, claro, a segurança no trânsito nunca é uma rua de mão única. O pedestre, mesmo tendo a preferência em muitas situações, também tem seus deveres. Vamos dar uma olhada no que o código fala sobre isso. Esse trecho do artigo 69 é a chave de tudo. Ele basicamente diz que o pedestre precisa ser prudente. Não é para simplesmente se jogar na frente dos carros. É preciso avaliar a cena, olhar, ver a velocidade e a distância dos veículos antes de decidir atravessar. E o artigo continua detalhando esses deveres. O pedestre precisa ter certeza de que a travessia é segura e não vai atrapalhar o fluxo de repente. E uma vez que começou a atravessar, o certo é seguir em frente, sem ficar parado no meio do caminho à toa. É uma parceria, uma dança pela segurança.
Então, depois de toda essa análise, fica a reflexão para a gente. O simples ato de virar uma esquina é muito mais do que só girar o volante. Exige uma atenção redobrada, não só com os outros carros, mas principalmente com as pessoas, os pedestres e ciclistas que podem estar exatamente ali, no seu destino. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais, Federais do Ensino, papodetrânsito@gmail.com.